O Internacional que tenta desde 1979 ser campeão brasileiro, o que não ocorre desde então, mas o Inter que venceu muitas coisas importantes também neste período, foi bicampeão de Libertadores, campeão mundial, é um clube que merece todo o respeito do planeta, até por ser um time bem estruturado, mas que desta vez no Campeonato Brasileiro a situação fica adiada para 2023. Para mim o Palmeiras é campeão brasileiro, o campeonato acabou e a pergunta que fica é em qual rodada que o título do Palmeiras será consumado, que o torcedor vai poder vestir a faixa de fato, o time erguer o caneco e a competição se encerrar matematicamente. Tem alguns cenários nessas próximas rodadas importantes, eu também darei a minha opinião. O primeiro cenário, o campeonato acabar nesta quarta-feira sem o Palmeiras entrar em campo. O que ele precisa fazer? Vencer o Atlético Paranaense fora de casa. O Furacão vai com a cabeça totalmente voltada para o jogo contra o Atlético, aliás, contra o Flamengo na decisão da Libertadores no próximo sábado. Ou seja, o Felipão já disse que não coloca em hipótese alguma nenhum jogador principal, sabe da responsabilidade do final de semana, pode ser a data mais histórica do futebol paranaense, portanto, este título está sendo tratado com muito carinho pelo Furacão, sabe que não tem nenhuma chance de conquistar o Campeonato Brasileiro, nem no âmbito matemático, e por isso, claro, que o Filipão vai colocar a campo uma formação muito reserva. Então o Palmeiras tem total condição de vencer o Atlético Paranaense fora de casa desta vez. Diferente dos outros duelos da temporada, né? Que o Palmeiras empatou na Recopa no primeiro semestre e perdeu recentemente na semifinal da Libertadores o placar de 1-0, jogo que pesou para a volta e o Palmeiras foi eliminado da competição diante do Furacão, né? Um time que com a formação titular nesta temporada embaçou bastante para o Palmeiras, mas agora com esse time completamente reserva, desfigurado, a chance do Palmeiras já motivado, embalado, sem essa pressão toda é muito grande de conquistar o resultado em Curitiba. Diante disso, o Corinthians vai jogar em casa contra o Fluminense e o Internacional recebe o Ceará. Portanto, os dois concorrentes diretos do Corinthians a título, eles jogam em casa. Só que, se eles não vencerem os duelos, nem o Inter vencer e nem o Corinthians vencer, ou seja, ambos não podem somar 3 pontos, o Palmeiras é campeão. Tá? Então, qualquer tropeços dos dois, Inter e Corinthians, em casa, seja derrota ou empate, não vencendo e o Verdão somando os 3 pontos dele, aí sim o campeonato se encerra com o Palmeiras nem precisando entrar em campo. Só que o cenário que eu acho mais palpável de acontecer, eu não acredito que nem Corinthians e Inter em casa deixem de vencer nos casos, né, o Fluminense ou o Ceará. Eu acredito que a rodada vai ser encerrada, no caso do Campeonato Brasileiro, na próxima semana, dia 2 de novembro, na rodada após as eleições. Lembrando que neste final de semana não teremos jogos do Campeonato Brasileiro, até porque o país estará tentando definir a sua situação política e justamente por isso o campeonato vai ser jogado para o meio da próxima semana. Então no feriado do dia 2 de novembro, o Internacional sai para jogar contra o Atlético Mineiro, o Flamengo recebe o Corinthians em casa e o Palmeiras recebe o Fortaleza, time que faz um campeonato bem digno no segundo semestre para cá, buscando, né, sonhar com vaga na Libertadores. Mas eu acredito que o Palmeiras em casa, diante desse cenário, vence o Fortaleza. E aí, independentemente de qualquer outro resultado, o Palmeiras é campeão. Porque se ele somar 6 pontos nas próximas rodadas, ele atinge um nível de 10 pontos de vantagem sobre o Internacional e faltando 3 rodadas, com apenas 9 por jogar, o Palmeiras na matemática é campeão, né? Então, na minha visão, o Palmeiras conquista 6 pontos nos próximos 2 jogos e vai ser campeão brasileiro diante do Fortaleza. A festa será no Allianz Parque, diante do torcedor do Palmeiras que promete lotar. No mesmo cenário de 2016, quando o Palmeiras conquistou o título em casa numa vitória simples contra a Chapecoense. Então, o que eu acredito que seja mais palpável é que, neste meio de semana, Inter e Corinthians vençam seus duelos, ou no caso um deles vai vencer, e aí sim, na próxima semana, o Palmeiras conquistando a vitória simples diante do Fortaleza e tendo feito o dever de casa contra o Atlético Paranaense, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Depois disso, só os Palmeiras fora de casa, né, não somar ponto contra o Atlético ou tropeçar contra o Fortaleza, ele pode de novo, diante de uma vitória simples, ganhar do Cuiabá fora de casa e ser campeão. Mas eu acredito que o campeonato acabe na próxima semana. Um trabalho belíssimo do técnico Abel Ferreira, que conseguiu manter um time estável, nem um elenco estável. A gente sabe que o elenco do Palmeiras é um elenco com muita dificuldade de reposição, né? Só agora, nesses últimos jogos, o Palmeiras conseguiu ganhar um 12º jogador
que vai se tornar titular na próxima temporada, que é o garoto chamado Endrick, que pra mim é um fenômeno, melhor jogador de base que o Palmeiras já revelou nos últimos tempos, né? O Endrick pra mim vai ser a grande joia do Verdão em 2023, como já está tendo esse carinho agora em 2022, o Abel percebeu o tamanho do talento deste atleta, né? Então, tirando o Endrick, né, o banco do Palmeiras foi um banco com muita dificuldade de reposição ao time titular. Então, foi um campeonato vencido pelo time titular, superando o desgaste físico, intensidade, calendário, maratona de jogos. Um time que já no primeiro semestre também jogou demais Campeonato Paulista, a preparação para o Mundial, então foi um ano de muita superação física de um Palmeiras que vai precisar do ano que vem ter um banco de reservas melhor ou então mais performance de jogadores que forem contratados, não mais apostas e sim jogadores que cheguem para dar opções ao time titular do Abel Ferreira, né? Uma equipe que teve melhor ataque na competição, melhor defesa e que pode terminar o Campeonato Brasileiro não só com a invencibilidade, o recorde de não ter perdido fora de casa, mas também com um recorde de menos derrotas na história dos pontos corridos em uma mesma edição. Apenas o São Paulo em 2006, o Flamengo em 2019 e o próprio Palmeiras em 2018 fizeram campanhas similares, com 4 derrotas na competição. Este Palmeiras tem apenas 2. Portanto, o Palmeiras pode terminar a competição como o time também que menos perdeu na história dos pontos corridos e o que mostra o quão histórico é este elenco e esta gestão de Abel Ferreira e os seus comandados desde outubro/novembro de 2020 para cá.